o Documenta retorna com a entrevista com o professor Reinaldo Carneiro Leão. Professor Reinaldo Carneiro Leão, quais foram os principais líderes da Revolução Republicana em Pernambuco de 1817? Os principais líderes da Revolução foram vários, aliás, mas o principal, eu posso dizer que foram aqueles intelectuais, os padres e os grandes comerciantes e os intelectuais que eu já me referi na pergunta anterior, que eram professores do seminário de Olinda e que parte morava em Olinda mesmo e parte aqui no Recife. Agora, no momento, quem desencadeou a Revolução foi o sentimento, vamos dizer, irredento de José de Barros Lima, o Leão Coroado. Irredento porque justamente é o caso de Pernambuco que não se dobrava, como até hoje ele não se dobra. Eu faço um adendo em dizer que houve uma senhora, uma intelectual holandesa, que residiu 5 anos aqui no Brasil e que há uns 10 anos atrás esteve por aqui, deu uma entrevista e disse que o estado onde viu maior irredentismo foi o estado de Pernambuco. Quer dizer, é um estado que não aceita facilmente de ser dominado. Talvez até pela pujança e a riqueza que ele teve no passado e o fato, como já disse Frei Vicente do Salvador, de ter expulsado os holandeses daqui, nós próprios, e não com a ajuda de Portugal. Como eu já disse em outra entrevista, já havia um papel forte assinado pelo rei que concedia a todo o norte, todo o nordeste do Brasil, concedia a Companhia das Índias Ocidentais. Mas, enfim, os líderes, eu posso citar o Padre Roma, que morreu enforcado no campo da Pólvora, lá em Salvador, Frei Miguelinho, Miguel de Almeida Castro, Frei Miguelinho, o João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro, Padre João Ribeiro, este, inclusive, era um intelectual, amigo do viajante Louis Tollenar. Ele, inclusive, disse que lamentou demais quando assistiu o suplício dele. Ele estava adoentado, veio amparado por 2 frades franciscanos. Enfim, tinha mais, além deles, tinha Luiz José de Mendonça, foi um grande. E dos comerciantes eu posso citar Gervásio Pires Ferreira e Bento José da Costa, que era dono do sítio, nosso atual sítio da Jaqueira, e morava parte lá, era a parte de veraneio. Ele morava no bairro do Recife, mas tinha aquilo como veraneio. Enfim, e outros líderes, que foram muitos. Nós tivemos, creio que 26 foram mortos aqui. Eram enforcados, depois decapitados, e o Padre João Ribeiro talvez tenha sido o pior de todos, porque, coitado, ao ver a derrocada da Revolução, 74 dias depois de rebentada, eclodida, aliás, ele suicidou-se numa trave da igreja, da capelinha do Engenho Paulista, e foi sepultado atrás. Ele não poderia ser sepultado no interior da igreja, porque na época o Código Canônico não previa, dizia que a pessoa que suicidava estava revoltada contra Deus, então não podia ser sepultado em solo sagrado. Ele aí foi sepultado atrás da igreja, e acontece que quando, 3 dias após o sepultamento dele, chega o comandante português, ele então manda desenterrar o corpo e é decapitado, a cabeça mandada para hoje Praça da República aqui, que por nós revolucionários, foi chamado de Campo da Honra, e as mãos foram postas na porta da Igreja das Mercês, lá do Rosário, lá em Guiana. Tanto é, presentemente, o IFAM autorizou que faça a prospecção, que segundo a tradição popular, as mãos dele foram sepultadas atrás do altar-mor da igreja. E o IFAM concedeu autorização recentemente para que se faça prospecção atrás do altar-mor dessa igreja, para ver se ainda encontra os restos. O crânio tem uma história romanesca que é longa para contar,
mas o crânio dele esteve exposto muitos anos no Instituto Arqueológico, quer dizer, dentro de uma urna, até que nós providenciamos em 2001 o seu sepultamento na igreja de Santa Elizabeth Regina, que é a matriz da cidade do Paulista. Bom, agora, Luiz José de Mendonça foi aquele que fez, foi morto também, enforcado, foi quem criou a lei orgânica. A lei orgânica é uma espécie de mini-constituição. E os padres pertenciam ao governo, foi criado um governo, que isso é motivo para outra pergunta, mas foi criado o governo e 2 dos padres participavam. Padre Roma não participou porque viajou para Bahia, onde a maçonaria já tinha pessoas que iam aderir à Revolução, mas o Conde dos Arcos, que era preposto de Dom João VI, Dom João, na época não era ainda VI, lá na Bahia, mandou prendê-lo logo que ele desembarcou e fez um julgamento sumário. Em 2 dias ele foi enforcado na frente dos 2 filhos, de Luiz e o futuro general Abreu Lima, aquele que é chamado o herói de 2 mundos, porque enquanto aqui no Brasil ninguém dá valor a ele, ele está no panteão dos heróis, tanto na Venezuela como na Colômbia. Ele é visto como panteão dos heróis, aquele brasileiro que lutou pela independência da Gran Colômbia. Bom, e quando houve a morte do Padre Roma, conta o general Abreu Lima que ele ficou na frente do irmão, que era pequeno na época, para que o irmão não visse o momento em que o pai era enforcado. E depois ele teve a cabeça decapitada, posta em salmoura, para ser exposta também. Enfim, esse foi o resultado do que Portugal fez conosco. E um outro líder também famoso era um comerciante capixaba, que foi para a Inglaterra e lá arrumou negócios na Inglaterra e veio representá-los e dinamizá-los aqui. Domingos José Martins. Ele tinha um irmão morador aqui. Ficou aqui e ele, inclusive, casa com a filha de Bento José da Costa. Era Domingos José Martins, que é considerado, é uma coisa interessante que acontece. Ele é altamente valorizado no Espírito Santo, porque dizem ele que no Espírito Santo não tem um herói, e o herói que tem viveu aqui e morreu aqui, que é Domingos José Martins. Pernambuco Documenta pergunta ao professor Reinaldo Carneiro Leão qual o principal legado da Revolução Republicana em Pernambuco de 1817. Olha, eu acho, é uma opinião pessoal, o principal legado é a continuação, entendeu, dessa efervescência, desse irredentismo, a efervescência por liberdade que Pernambuco teve. Não é à toa que a última grande revolução do Império foi aqui em Pernambuco, a Revolução Praeira, 1848-49. Foi a última grande revolução do Império. Então, Pernambuco sempre lutou pelos seus direitos. Era também, não é à toa que devido à importância intelectual nossa, quando foram criados os cursos jurídicos, foram criados um em São Paulo, outro aqui em Olinda, exatamente porque sabia-se da pujança cultural que era nossa. Então, acho que o principal legado ficou aquele gostinho, eu posso até dizer, falando no popular, de quero mais. Ficou aquele gostinho de quero mais no pernambucano, tanto é que logo em 1821 já fez os portugueses ir embora daqui, por intermédio da Convenção de Bibiribe. Redundou em 1824 noutra revolução, também a Confederação do Equador. E o filho de Dom João, o Pedro I, para nós, pernambucanos, de triste memória, tirou mais da metade do território de Pernambuco, ele tirou. Nos tirou a comarca de São Francisco, que desde 1534 era nossa. E hoje é uma coisa que ninguém sabe se é Bahia ou se é Pernambuco, porque
Quando se vai lá, tem gente que diz assim, ah, isso aqui é Pernambuco. E o baiano não liga para aquilo ali porque é a margem esquerda do São Francisco. No entanto, uma das cidades, um dos municípios de lá é quem está dando mais dinheiro à Bahia ultimamente. E, infelizmente, foi mais uma vez o Irredentismo de Pernambuco, em 24, que fez isso. Que, aliás, foi um estado e uma província bastante, como província, foi capitania em 17, província em 24, e estado em 38, quando Getúlio, para dar a tacada final, nos tirou o arquipélago de Fernando Noronha. E Fernando Noronha hoje, nós temos só, o governo do estado de Pernambuco só tem poder sobre 30% do território. Porque 70% tem de primeiro perguntar ao Ministério, ao IBAMA, Ministério que ligado ao IBAMA e tudo, enfim. São as coisas, quer dizer, Pernambuco, por conta desse seu irredentismo, sofreu e perdeu área territorial maior do que a que ele tem hoje, por conta disso. Mas continua de cabeça levantada, isso é que é importante. Não se acomoda facilmente, não.